Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Graciele Zonta, a criadora do canal Entre Vasos. O que vamos fazer hoje? Replanta. Como vocês podem ver, eu tenho uma jiboia enorme aqui atrás de mim, mas que já está há 2 anos no mesmo vaso. Sim, eu fiquei adiando, porque é uma planta que está muito grande e vai dar um pouquinho de trabalho para tirar ela dali, mas tá na hora, ela tá sofrendo muito. Vou mostrar para vocês o que causa a falta de nutriente e a falta de um espaço maior para crescer. Então é isso que eu vou fazer hoje. Vou tirar ela dali, vou replantar ela num vaso maior e vou colocar ela em outro lugar, com um tutor. Então ela não vai mais ser pendente, ela vai subir como é na natureza, né? Porque na natureza as jiboias sobem nas árvores. E é isso que eu vou fazer agora. Aqui eu vou ter que recolocar uma outra planta, porque eu tenho uma jiboia ali para esconder, dar uma camuflada, digamos assim, na nosso aquecedor de águas que fica ali. Ah, podia fazer um móvel? Sim, mas eu sempre quis colocar uma planta ali para dar uma camuflada. Então, eu vou tirar essa que está enorme, que não dá mais para deixar ela ali. Já enrolei os galhos dela várias vezes. E vou colocar uma outra. E aí, provavelmente será outra jiboia, não sei. Quando eu recolocar a outra, aí eu mostro para vocês. Eu já preparei o vaso que eu vou plantar ela. Bem maior do que o vaso que ela está hoje. E agora eu vou ter que mexer nela ali para tirar. Vamos ver se vai dar trabalho. Eu acredito que sim. Estou sozinha, né? Não vou ter ninguém para me ajudar. Mas, né? Eu preciso mexer nessa planta que eu já estou adiando há muito tempo. Eu tenho essa planta aqui nesse espaço desde quando eu decorei essa cozinha pela primeira vez. Ela era uma mudinha de nada, né? Um vasinho pequeno que eu comprei. E desde então eu nunca tirei ela daqui. Já enrolei os galhos várias vezes, mas ela tá muito tristonha, tadinha. Porque precisa de um vaso maior. Então, primeiro eu vou desenroscar aqui das minhas louças para ela não derrubar. Eu até uma vez tinha amarrado num ganchinho que eu tenho aqui, mas agora eu vou cortar fora aquele barbante ali, porque esse galinho que eu coloquei atrás ali, que eu amarrei, ele é o que tá mais feinho, digamos, porque ele não recebe luz e então está sofrendo demais. Espero que ela não esteja colada na parede aqui na parte de trás do vaso. Eu já tava fazendo replante, né, num vídeo que eu gravei pra vocês, e agora eu vou preparar o substrato. O vaso é bem maior, porque agora ela não vai mais ser pendente, ela vai subir, né, eu vou colocar um tutor pra ela subir, como é na natureza. E tenho que preparar substrato. O ideal seria se eu colocasse uma camada de drenagem embaixo, mas eu não tenho nada pra colocar ali, não tenho isopor, não tem pedra, não tem nada. E aí, trabalhar com o que eu tenho, né? Preparar o substrato primeiro. Então, vamos lá. Como é uma planta grande, então eu vou ter que preparar mais substrato. Vou fazer essa etapa aqui, e aí se eu ver que preciso de mais, eu preparo mais. Então aqui eu tenho já uma terra bem gorda, digamos assim, com bastante nutrientes, que são para plantas internas. Eu já compro assim. E agora eu vou modificar. Essa aqui ela já é bem solta, mas mesmo assim eu quero que fique mais drenável para que as minhas plantas não sofram. Então aqui é substrato para orquídea. Aí eu vou colocar um pouco.
perlita. E carvão. Dá uma quebrada aqui nesse carvão, que ele tá meio grande. O carvão, ele serve como fungicida. Quando uma planta tem excesso de nutriente, ele absorve e vai soltando aos poucos para a planta. Também serve como drenante. Então, eu sempre gosto de colocar carvão nas minhas plantas. Quanto? Não precisa ser muito, como esses pedaços são grandes, então essa quantidade aqui é suficiente para esse vaso. Se você exagerar também não vai ser legal, então tem que sempre ter um equilíbrio. Um substrato bem bacana para o meu vaso enorme. Ele tá bem furado, acho que vocês conseguem ver que tem bastante furo. Já era um vaso que eu tinha uma outra planta. E agora, vou arrumar um cantinho aqui para ele. Vamos colocar aqui. Como é um vaso grande, então provavelmente eu vou mexer nessa planta de novo daqui uns 2 anos só. Quando o vaso é pequeno, que nem ela tá, o ideal é mexer uma vez por ano. Mas no meu caso aqui, como eu vou colocar ela num vaso bem maior, então 2 anos, porque esse substrato que eu tô colocando agora, ele é bem rico em nutrientes para ela. E a cada 2, 3 meses, depois de 6 meses, né, que eu mudar ela para cá, aí eu adubo. Quando a gente faz um replante de uma planta, você não pode daqui 1 mês já adubar. Por quê? Porque esse substrato novo, ele tá rico em matéria orgânica, todos os nutrientes que a planta precisa por pelo menos 6 meses. Então, normalmente você vai começar a adubar uma planta que você replantou depois de 6 meses. 6 a 8 meses por aí é uma época legal para começar a readubar. O adubo que eu uso é sempre adubo líquido, porque é mais fácil de diluir, a planta absorve com mais rapidez, no meu ponto de vista, do que aqueles granulados que ela vai soltando aos poucos. Para mim, funciona melhor o líquido. Tadinha da minha planta, ela tá no vaso em que eu comprei ela, imagina quanto tempo essa pobrezinha aqui dentro. Aí eu tinha usado um papel para camuflar o vaso ali, porque eu queria vaso branco. Quais são os problemas que eu tô tendo com essa planta por demorar tanto para mudar ela de vaso? Ressecamento das folhas, manchas nas folhas. Por quê? Porque tá faltando nutriente para ela. Ó, já nem consigo tirar ela daqui de dentro. Gra, pode fazer uma poda nela e deixar ela menor? Sim, pode. Mas no meu caso, como eu quero fazer com que ela vire uma planta em vez de pendente subir, então eu não vou fazer a poda, a não ser naqueles galhos que realmente precisam. Olha, não tinha mais nem substrato no vaso. Não vou mexer muito, que senão eu vou quebrar muito as raízes dela e ela vai sofrer ainda mais. Dá até pena de não deixar mais ela como pendente, mas não tem mais como eu deixar ela como pendente ali, porque ela já está muito grande e está começando a atrapalhar. Então é isso que eu vou fazer, vou cultivar ela de um outro jeito. Mas agora não precisa ser muito também. Eu vou colocar ela totalmente aqui no vaso e depois eu mostro qual é os problemas que tá tendo nessa planta. E agora eu vou colocar esse tutor aqui que é para ela subir. Tinha que ser maior? Sim, mas eu não tenho maior. Então, por enquanto, eu vou deixar esse aqui. Ele é malhável, então eu posso ajustar do jeito que eu quiser. Eu vou colocar ela no banquinho, eu vou mudar a posição da câmera para nós ajustar ela.
Tô achando meio mole isso aqui, mas tudo bem. Vamos ver o que eu consigo fazer. Também não sei se eu vou conseguir deixar todos os galhos. Vamos ver o que eu tenho de galho bom aqui. E o que não tiver bom eu vou cortar e vou fazer novas mudas. Ó, aqui já dá pra ver, ó o que tava acontecendo com ela. Acho que estão conseguindo ver. As marcas nas pontas aqui das folhas, as folhinhas novas já vêm secando. Tudo isso aqui é falta de nutriente que a planta precisava e eu fiquei adiando. Mas agora, como eu troquei o substrato, então ela vai se desenvolver. Eu vou colocar ali, mas eu tenho que amarrar, eu acho, com barbante para ela poder se fixar nesse tutor ali. Eu tô vendo que esse galho aqui tá super ruim aqui, ó. Então, eu acho que esse aqui eu vou podar. E vou aproveitar para fazer novas mudas. Aqui é onde ele já tá seco praticamente. E aí, o que ela fez? Esse aqui já estava bem ruim, mas ainda estava passando nutrientes. E ela já começou a dar outros galinhos, ó. Aqui já são outros galhos novos, mas que infelizmente estão bem feinhos também. Ai, Gra, mas que dó, ela tava tão grande, tão bonita, né? Mas nem não, ela podia estar assim, parecendo bonita, mas ela não estava saudável. Então não adianta eu querer manter ela ali, porque mais cedo ou mais tarde ela vai piorando, vai ficando cada vez mais doente e eu vou perder totalmente a planta. E então eu vou ter que fazer uma poda mais drástica para conseguir renovar ela. Assim, dentro de poucos dias, ela já vai estar bem mais saudável, vocês vão ver. E aí eu vou deixar ela aqui, junto com as outras. Agora eu vou regá-la. Jiboias gostam de substrato úmido, mas também não encharcado. Essas gostam de água nas folhas, mas depende da época do ano também. E a minha tá bem feinha, tadinha, porque, que não falei, precisava de um substrato novo. Deixa eu ver se saiu água. Eu vou deixar para escorrer essa água depois. E aí eu tiro daqui, vou deixar que ela absorva um pouquinho e depois eu tiro o excesso. E agora eu tenho esse monte de galho aqui que dá para jogar fora, mas eu não vou. O que eu vou fazer? Um berçário. Sim, eu vou fazer um berçário para essas aqui virarem novos vasos. Já preparei o substrato aqui e eu vou usar essa minha bacia de cerâmica antiga aqui que eu ganhei, que eu não uso ela a não ser para colocar fruta. E eu disse, ai, por que não fazer meu berçário? Então, eu vou pegar esse substrato e vou passar para cá. Mas é cerâmica, não tem furo, a planta não vai, a água vai ficar ali acumulada, não vai respirar. Calma, é um berçário e eu vou criar como se fosse uma estufa para essas mudas. Então, não precisa ter furo, não precisa fazer... Deixa eu colocar tudo aqui. Não precisa ter furo, não precisa ter drenagem, porque elas não ficarão aqui para sempre. Isso aqui é só um berçário para elas. Ok, ali... E aqui agora, eu vou escolher somente os melhores galinhos. E aí eu vou cortar. Essa ali é uma mudinha, aí eu vou deixar essa folhinha aqui e vou cortar no próximo segundo aqui para ser outra. E assim eu sigo, só escolhendo os melhores.
Ainda tem mais ali, mas agora eu vou plantar esse. Sempre que você for fazer um berçário, procure sempre tirar algumas das folhas. Normalmente, deixa uma só. Enterra essas duas raizinhas aqui dentro, porque aí assim ele vai ter dupla chance de brotar. Não é que ele vai pegar, que ele vai enraizar, mas ele já tem uma chance maior de que isso aconteça, porque vai ter duas incidências de raiz. E aí você vai enterrando aqui. Por que que tem que tirar a folha? Porque se deixar as folhas, não é que ele não vai dar certo, mas ele vai sofrer um pouco mais para desenvolver. Como esse aqui tá muito comprido, então eu vou tirar mais uma e vou deixar só com um. Todos vão brotar? Não. Pode ser que alguns não brotem, mas vamos fazer o teste. Qual folha tirar? Sempre a que vem de baixo. Mas você vai saber na hora de tirar qual folha que tu tira. Eu ainda tenho bastante aqui, mas eu vou só escolher mais alguns e o resto eu vou descartar. Dá pra fazer na água também? Dá, eu até tenho uns ali na água. Mas eu vou... Ó, esse aqui tá tudo bem fraquinho, só aqui na ponta que tá melhor. Eu até tenho alguns ali na água, mas é que nem eu falei, eu quero compartilhar com vocês novas ideias de como fazer mudas das plantas que vocês podam. Isso aqui funciona só para as jiboias? Não, você pode fazer com a planta que tu quiser. Ela vai funcionar. Uns vão brotar, outros vão secar, outros vão desidratar, e é assim que funciona. Nem tudo dá certo. Normalmente é assim que eles fazem muda nos viveiros. É só pegar e enterrar assim, que fica aquela pontinha que tem aquela raiz embaixo da terra. E claro, um para fora para poder brotar. Ok, tá suficiente, tá ótimo. E agora, o que vamos fazer? Regar. Mas esses que vocês podem ver, eu não tô regando, colocando muita água no substrato, porque eu não posso deixar que acumule água nesse substrato aqui a ponto de encharcar tudo. É só realmente para umedecer ele, para que essas novas mudas tenham água suficiente para poder criar raízes. E agora, para eu criar um microclima aqui dentro, eu vou colocar plástico filme para fazer uma estufa nessas minhas novas mudas aqui. Pode ser um saco plástico também, eu até podia ter colocado um saco de lixo, mas os meus sacos são todos escuros, então eu não vou ter como observar essas mudas aqui, sem precisar abrir. Se você tiver uma caixa daquelas organizadoras de plástico, perfeito, porque aquelas você consegue abrir para ver como é que elas estão. Eu não tenho, né? Tô fazendo da forma que eu encontrei e até para mostrar para vocês que vocês podem criar uma estufa para fazer mudas de qualquer planta que vocês queiram, desse jeito, criando um microclima para elas se desenvolver. Importante que fique bem vedadinho para não entrar ar, mas também que elas não fiquem muito sufocadas ali dentro. Deixa um espaço para elas dar uma respirada. Põe as folhinhas para dentro. Vamos ver se eu consigo ajustar. Elas vão ficar viradinhas, mas depois elas desviram sozinhas. Ok, minha mini estufa criada, que é estufa caseira, né? E aonde eu vou deixar? Num lugar bem iluminado,
bastante luz e cuidar como é que elas vão se desenvolver aqui dentro. Daqui uma semana, mais ou menos, eu vou observar se ainda vai ter vestígios de vapor aqui em cima. Aí eu abro e borrifo mais um pouquinho de água. Se eu ver que ainda tem umidade aqui, eu não preciso umedecer de novo. E assim eu vou deixar essas mudinhas aqui dentro até elas enraizar, ter novas folhinhas. E aí daqui eu vou criar novos vasos de jiboia. Espero que vocês tenham gostado da ideia, que funcione para vocês, testem. Aqui nós vamos acompanhar juntos, ver se vai funcionar, quantas mudinhas vão se desenvolver, quantas eu vou perder, de quanto em quanto tempo eu vou ter que abrir aqui para regar, porque agora nós estamos no outono aqui. A outra que eu fiz o replante também, né? Vamos acompanhar o crescimento dela. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um processo de replante da minha jiboia. Vamos acompanhar o desenvolvimento daquela que tem lá na sala, inclusive daquele galho que eu cortei sem perceber que era o que eu tinha colocado ali no tutor. Vamos ver se ele vai se desenvolver mesmo eu colocando a pontinha dele na terra. Se não, né, eu tiro, né, não tem problema. E vamos ver quantas dessas aqui vão dar certo. Que sirva aí de inspiração para você refazer mudas, né? Tem uma planta que você gosta bastante, mas que você precisa podar e você não quer perder. Essa é uma ideia bacana para você fazer como uma mini estufa, criar um microclima para que elas se desenvolvam. Vou aproveitar e já vou encerrar por aqui, vou organizar agora toda a minha bagunça e em breve eu volto com mais replante, com mais dicas, com mais inspirações para vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam da minha ideia. Compartilhem o que vocês puderem de informação sobre as jiboias de vocês, qual é a dificuldade que vocês têm. Elas gostam de luz, mas não de sol. Elas gostam de umidade, mas não em excesso. Gostam de poda, amam poda. Quanto mais você poda, mais o vaso enche, mais a pendência dela ali fica bonita, cheia, não fica esses galhos estiolados, uns com folha, outros sem folha, que nem tava a minha. Por quê? Porque crescem demais, se você não faz a poda controlada, ela não vai ficar bonita. Outra coisa, troque um substrato pelo menos uma vez por ano. Depois que vocês trocarem, não adubem por pelo menos 6 meses. E quando forem adubar, procurem usar adubos que são solúveis em água. Pelo menos é o que eu uso. Quando eu for usar, eu mostro para vocês qual é o que eu uso. E é isso. Agora vamos acompanhar o crescimento aqui das minhas novas bebês, né? Se todas vingar, eu terei vários vasos aqui. Não que eu vá plantar uma mudinha em cada vaso, né? Eu vou plantar vários e aí o vaso enche com mais facilidade. Jiboias são as plantas mais fáceis de cultivar em casa. Elas se adaptam em qualquer ambiente. E, claro, quanto mais luz, mais bonitas. Essa minha aqui, que é variegata, ela vai continuar se destacando. As cores, né, de variação de cores dela. Ou então, se ela receber menos luz, ela vai ficar escura. Vou aproveitar e vou encerrar. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho. E nos vemos em breve. Agora eu vou levar essa aqui para um ambiente bem claro, né? Provavelmente lá na sala, onde pega bastante luz. E aí vocês vão acompanhando nos próximos vídeos.